Glória a Jesus. Quantos estão felizes nessa manhã? A alegria está transformando. Eu quero assim declarar sobre os céus e a terra quanto nós estamos felizes. Gente, eu estava ali agora me emocionando, porque hoje foi justamente um ano que essa quarta-feira é. E sabe quando você vê vidas se rendendo ao Senhor e dizendo: eu quero mudar de vida? É nos confirmando o chamado que o Senhor fez para nós nessa jornada. Como muitas vezes a gente fala, parece que não está acontecendo nada, mas os céus têm se movido. Eu sou muito grata a Deus, porque vidas têm entendido através do que sai desse altar, não de mim, porque nós de nós mesmos nada temos. Se nós não estivermos buscando a fonte, que é o nosso Senhor, nada teremos. Nós não temos, eu sempre digo, nós não temos dons de convencimento, porque essa é a porção do Espírito Santo. E é Ele que convence o homem do pecado e da justiça que veio sobre ele, para libertá-lo, para curá-lo, para transformá-lo. Então eu quero assim que você aplaude o Senhor Jesus. Então eu quero dizer para vocês, vocês estão hoje começando uma nova vida, e eu tenho certeza que aqueles que dão um passo para o caminho, a verdade e a vida nunca se arrependerão, porque no meio do caminho às vezes a gente diz assim que é um obstáculo, mas o Senhor diz que Ele aplana o caminho justo, aplana, Ele vai na frente e Ele vai tirando todos os obstáculos, todos os embaraços, todos os empecilhos, para que vocês cheguem exatamente no lugar que o Senhor já propôs para vocês. Amém? Não sou eu que vou estar ministrando nesta manhã. Nós estamos com o nosso irmão, o pastor Alexandre, que foi um irmão que Deus nos deu. E como a palavra diz que tem irmãos que é mais, tem amigos que são mais chegados do que irmão, e nós, os céus, têm nos aliançado com esse casal abençoado, para a glória de Deus. Eu quero convidá-lo para vir aqui, para que a gente receba essa ministração, e logo depois nós estaremos fazendo o batismo, e vai ser a glória de Deus. Então fique ligadinho no que Deus vai falar nesta manhã, e pegue tudo, receba tudo, não deixe passar nada. Amém? Pode vir os mãos para cá, para que nós possamos mais uma vez abençoar, porque Ele já é uma bênção. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse momento extraordinário que nós temos vivido neste lugar. Nós cremos, Pai, que esse é o tempo onde o Senhor aprove a trazê-lo neste lugar, para que possa estar conosco nessa nova jornada, nesse tempo de expansão, nesse tempo de alargar as tendas, nesse tempo de crescimento e de profundidade de quem Tu és. Por isso, Pai, eu te peço que a Tua boa mão esteja sobre este lugar, que a Tua graça esteja estabelecida, operando sobre ele com uma graça ainda maior, Pai, uma graça ainda contínua, ainda mais, Senhor, para que Ele possa desenvolver e operar pelo Espírito, meu Pai, porque é pelo Espírito que nós podemos todas as coisas. Então eu te peço, Espírito Santo, continue, Pai, operando por nele e através dele, para que o seu nome seja glorificado neste lugar e para que vidas sejam impactadas, Pai. Pois nós sabemos, Senhor, que de nós mesmos nada temos, se do alto não nos vier. Então, Pai, que os céus estejam abertos. Eu profetizo, Pai. Eu profetizo os céus abertos nesta manhã, para que nós possamos receber cada
paz do Senhor repouse sobre a querida e bebecê Abituba. Em nome de Jesus. Você pode tomar o seu assento. Amém. Eu quero, primeiramente e especialmente, agradecer a Deus. Amém. Amados, quando nós estamos em festa, quando nós estamos em celebração, nós temos um pouquinho de tudo. Nós já tivemos a palavra de Deus nestes dias, nós já tivemos festa, testemunhos nesses dias, nós já tivemos comunhão nesses dias, nós já tivemos interação, troca, nós já tivemos relacionamento nesses dias, nós já sorrimos nesses dias, nós já nos divertimos nesses dias, nós já comemos nesses dias. Reunião de crente não pode faltar comida. Mas tivemos a consagração de intercessora, diáconos e pastor nesses dias. E é claro, tivemos uma vida que se rendeu a Cristo nesses dias. Aquele rapaz por quem nós oramos. Mas é claro, não poderia faltar o batismo. Para que a festa seja plena, para que o regozijo seja completo. Sabe, queridos, eu sou grato a Deus, porque já me sinto parte da IBDC na Pintura. E é aquilo que a pastora Giovanice dizia há pouco. Sim, Deus, Ele é um Deus de conexões. Deus é um Deus de relacionamentos. Deus é um Deus de encontros. Quantos creem que Deus é maravilhoso? Deus marcou este encontro e preparou este momento. Eu fico encantado porque nós fazemos agenda, mas a agenda de Deus sempre nos surpreende. E com muita alegria, temor e tremor diante do Senhor, é que eu celebro com a IBDC na Pintura este aniversário. Já me sinto em casa, já me sinto parte da família. E isso é uma prova clara do que será a nossa vida por toda a eternidade com Deus, onde já não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, onde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e lá nós celebraremos e o adoraremos por toda a eternidade como um só corpo, uma só família. Somos família. E hoje nós teremos o privilégio de ver, de testemunhar pessoas nascendo para o reino de Deus. Eles já renderam sua vida a Cristo e hoje apresentarão publicamente o seu compromisso com Deus. Eu quero dizer para vocês que vão passar, descer as águas do batismo, marquem esta data como uma nova data de nascimento. Eu me lembro, você se lembra da data em que você foi batizado? Eu vou dizer a minha e vocês vão me chamar de velho, mas 7 de julho de 1985 eu desci as águas do batismo. Anos 80, quase 40 anos atrás. Alguns de vocês acho que não eram nem nascidos, sabe? Eu não nasci. Pois é. Porque minha esposa, ela disse que ela é jovem e velho sou eu, né? Então, queridos, marquem esta data como um novo nascimento. Aquilo que vocês têm aí escrito na camiseta que estão usando, eu nasci de novo. Vocês é o maior tesouro que existe. Esta é a maior festa possível que alguém pode celebrar. Morrer para o pecado
morrer para este mundo e nascer para Cristo. Você sabe que um dos maiores indicativos de um tempo de expansão é o batismo. Você sabia disso? E eu vou conversar um pouquinho com vocês na palavra acerca deste ato tão importante que é o batismo. E é um demonstrativo de um tempo de expansão. A IBVC de Ituba está em obras. Você sabia disso? No mundo espiritual tem uma placa lá na entrada dizendo em obras. Mas que obras? Obras de expansão. Obras de alargamento de estacas da tenda. Obras de crescimento. Obras de um novo tempo na presença do Senhor. E crescer significa, pronto, eu não vou dizer quem é aqui, mas tem gente que é especialista nisso. A família cresce. Como é que a família cresce? Tendo mais filhos, né, irmão? Quando chegam novos membros para a família. Eu não vou dizer quem é, mas tem alguém aqui que está caminhando para ser pai de nações. Não é mais ou menos isso, né? Eu sou, ouvi falar. E o fato é que a família cresce quando novos membros chegam. Aleluia. E o indicativo disso é o batismo. Novos membros chegaram. Porque, é claro, no momento em que a pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ela já passa a fazer parte. Porém, é oficializado por meio do batismo. Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Eu vou trazer aqui alguns textos preliminares e depois eu vou falar sobre um batismo narrado na palavra de Deus que é emblemático, que é o batismo daquele nobre eunuco batizado por Filipe. Mas antes eu quero tratar com você um pouquinho sobre o que é o batismo. Você tem aí em mãos a sua Bíblia? E ela está pronta para ser usada? Então abra a sua Bíblia comigo, por favor. Um texto que, aliás, os textos que nós iremos conversar hoje são textos que você conhece. Não vou trazer nenhuma novidade aqui para você. Primeiro texto no Evangelho escrito por Mateus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 3. Mateus, capítulo 3. E diz assim a palavra do Senhor, no versículo de número 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 12. Em sua mão ele tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Você já parou para pensar que João Batista está fazendo uma conexão entre batismo e colheita? Você entendeu isso? Muito já foi dito aqui nestes dias acerca de tempo de colheita. Primavera, a festa da colheita acontece na primavera. O Pentecostes, que eu vou falar sobre o Pentecostes daqui a pouco, ele aconteceu na festa da colheita, que foi na primavera. Nós estamos na primavera, aqui no hemisfério sul do mundo. Então, perceba que o batismo
ele está conectado com crescimento, com colheita. É claro que João Batista ele fala aqui acerca daquele que é Jesus, que tem a pá em sua mão. Para quê? Para limpar o terreno, para tirar aquilo que não é bom, ele vai queimar a palha com fogo, para que no celeiro seja recolhido o trigo. Então, batismo, e eu fico muito feliz com a visão do pastor Giovanice, que diz que tenhamos todo mês o batismo, porque isso é tempo de expansão. O batismo é um indicativo do tempo de expansão, porque família de Deus que não tem batismo não cresce. E eu fico muito assim, apreensivo, quando eu vejo ministérios, denominações, em que eles fazem, sei lá, 1 ou 2 batismos por ano. Que crescimento é esse? Que expansão é essa? Expansão é multiplicação. E batismo, ele está conectado com a expansão. Quando alguém, vamos lá, o batismo ele parte do arrependimento. Arrependimento, a palavra arrependimento vem do grego metanoia, que significa mudança de mente, mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança na essência. Portanto, queridos, é sim uma nova vida. Mas é interessante, eu não vou ler esse texto, você conhece João capítulo 3, quando Jesus tem aquela conversa com Nicodemos, ele fala: importa-vos nascer de novo, porque aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. Mas para nascer de novo, primeiro eu preciso morrer. Você já parou para pensar que o ato do batismo, ele compreende quando você deita o batizando sobre a água, você o está no mundo espiritual sepultando para a velha vida. E quando você o retira das águas, você o levanta daquelas águas do batismo, você, a exemplo do que Cristo fez, você o está trazendo de volta à vida, e assim ele se conecta com a ressurreição de Cristo. No batismo eu me assemelho a Cristo. Cristo ele morreu e foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Por meio do batismo eu estou sepultando para a velha natureza, sepultando para a carne e trazendo para a vida com Cristo, para a vida eterna. Este é o batismo. Então, aqui é João Batista, que foi o precursor. Se você continuar lendo o capítulo 3 de Mateus, você verá Jesus Cristo sendo batizado. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas você verá Jesus se aproximando de João, e João, então, um tanto resistente, ele diz assim: mas eu vou batizar o Senhor. Jesus diz a ele: faça assim. Por enquanto convém que seja dessa maneira. E é interessante, é isso que eu quero liberar sobre a vida dos batizandos nesta manhã. Quando Jesus Cristo é batizado, ele sai como coisa que ele precisasse de remissão de pecados. Ele não precisava, mas ele o fez para dar exemplo. E quando Jesus Cristo sai das águas, os céus, repita comigo, os céus se abrem. Vem sobre ele, na forma de uma pomba, o Espírito Santo. Repita comigo, o Espírito Santo
comprados. Hoje, quando vocês se levantarem dessas águas, os céus irão declarar: estes são os meus filhos. Percebe a importância deste ato? Jesus deu exemplo e nós praticamos o que ele ensinou. Quem está comigo aí? Amém. Dormiram não, né? Eu sei que nós estamos aqui bem tarde, na noite passada, porque nós tivemos a consagração de vários obreiros e do Pai de Nações, mas glória a Deus, estamos aqui. Vocês viram? Eu vou levar esse princípio lá, porque mesmo povo me disputa no meio, já estou coçando a cabeça. Vamos ver o que mais a Bíblia nos diz. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No Evangelho escrito por Marcos, Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 16. Eu estou aqui trazendo para vocês textos que vocês conhecem. Não estou aqui trazendo um profundo conhecimento teológico, mas estou apenas conversando acerca de algumas coisas e trazendo um direcionamento específico para a vida daqueles que desceram as águas do batismo. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, Jesus dizendo assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Percebe que o ide, ele está conectado com o batismo pela fé. É claro que nós temos quem crer e for batizado. Não podemos abrir mão do viés da fé. Mas o batismo, ele está conectado com o ide. Então, onde você vê uma congregação, um ministério que não tem batismo, significa que não está acontecendo o ide. Tempo de expansão é tempo de ir. E para onde? Por todo mundo, como está escrito aqui. E o todo mundo, ele pode ser o seu vizinho? Pode. O vizinho da frente, de trás, da direita, da esquerda. Se for um prédio de cima, de baixo. O ide pode ser na sua parentela, na sua família, não pode. O ide, ele pode ser no seu ambiente de trabalho, na empresa, na repartição pública. O ide pode ser na academia, no shopping, na praia, não pode. Ontem nós passeamos um pouquinho e a gente estava falando de Jesus, para o flanelinha, para o guardador de carro. O ide é por todo mundo. O ide é por todo mundo. E olha que interessante, vem para o versículo 17 comigo. Estes sinais, repita comigo, sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão a serpente, e se beberem alguma bebida mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Mas os sinais seguirão os que crerem, e são aqueles que estão executando o ide. Percebe por que a igreja hoje está carente de sinais? Nós conversávamos ontem, pastora Giovanice, nós conversávamos sobre a igreja lá na África, Nigéria, por exemplo. Amados, é uma igreja recheada de sinais. Temos muito a aprender com os nossos irmãos africanos. Porque a igreja é recheada de sinais. Mas no Brasil não me parece que tem sido assim. O que está faltando? O que os africanos fazem com excelência? Ide. Porque o ide é que traz os sinais. Você não vai ter sinais se você não vai, concorda? Então eu creio que profeticamente no mundo espiritual este batismo dará início a sinais.
mais envelhecer. Só para a gente complementar, Mateus capítulo 28, esse raciocínio do ID, olha o que é que Jesus fala, ainda sobre o ID, Mateus 28, versículos 19 e 20. Ide por todo o mundo, ide fazer discípulos de todas as nações. Ele disse, todas as nações. E o que mais? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ide batizando. E depois vem a outra parte, ensinando a guardar todas as coisas que nos tem ordenado. 3 passos. Ide, batizando e ensinando. Ide, batizando e ensinando. Então o batismo, ele faz parte do processo do ide, que é um indicativo do tempo de expansão. E aí sim ele dá a garantia no final do versículo 20: eis que estou convosco. Mas ele está convosco desde que você esteja executando o ide. Você percebeu que tem uma conexão aqui entre o ide e o estar conosco? Ou seja, o Senhor só está com aquele que está no ide. Como é que está a sua vida em relação ao ide? A presença de Deus e os sinais seguem quem está executando o ide. O ide, ele é necessário. O ide, ele é indispensável. Você quer ver uma coisa? Vem comigo agora para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 37. Você sabe, antes disso, vou só contextualizar, os sinais acontecendo ali. Eles ficaram em Jerusalém, como já foi lido aqui, Lucas 24, 49, até que do alto eles foram revestidos de poder. Então se ouviu um som, isso é antes do texto que eu vou ler, se ouviu um som como de um vento impetuoso, desceram sobre eles línguas como de fogo, e eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ficaram cheios do Espírito Santo. Repita comigo: cheios. Mas queridos, você só é cheio para se esvaziar. Interessante isso. Você só é cheio para derramar sobre alguém. Jesus estava cheio, você concorda comigo? Mas quando ele encontra aquela mulher samaritana lá no poço de Jacó, ele fala: aquele que beber da água que eu lhe der vai ficar cheio. Porque do seu interior fluirão. E é tão interessante que os rios de água viva começaram a fluir na vida daquela samaritana, uma mulher de índole duvidosa, já teve 5 maridos, estava com um 6º homem que não era seu marido, só que ela vai até a aldeia e traz todo mundo. Aleluia. Porque ela ficou cheia. E quem está cheio, vai. Quem está vazio, fica. Mas o Senhor só enche quem está disposto a ir. Você está disposto a ir? Aleluia. Então, nesse cenário, olha o que acontece aqui, versículo 37 de Atos, capítulo 2. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? Tinha gente aqui para a festa da colheita, vinda de toda a terra. Por isso que o Espírito Santo permitia que eles falassem outras línguas, porque cada um ouvia na sua língua natal as maravilhas de Deus. Então aqueles homens chegaram para os demais apóstolos e para Pedro e perguntam: o que é que nós faremos, irmãos? Você já parou para pensar que tem gente lá fora que quando olha para você e vê a glória de Deus te chama de irmão? Mas só se vir a glória de Deus.
Então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele responde assim. É uma pregação que não se ouve muito, né? Hoje em dia se prega sobre tanta coisa. Mas a pregação que Pedro traz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro então ele diz assim: arrependam-se e sejam batizados, e o Espírito Santo virá sobre vocês. É isso que vocês têm que fazer. É isso que vocês têm que fazer. O que é necessário então? Pouca coisa é necessária. Na verdade, somente o arrependimento. Então eu dei a vocês a base bíblica para o batismo. Vocês estão comigo? Batismo é uma ordenança. Quem começa a falar disso é Batista, João Batista. Jesus executa e dá exemplo. E mais tarde os apóstolos dão continuidade e começam a aplicar isto. Tanto que, se você observar ainda em Atos capítulo 2, você verá que naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 almas. Você concorda que acréscimo é colheita? Sim. Você concorda que acréscimo é algo que vem a mais? Você concorda que acréscimo é algo que vem para somar? Isso aqui só para você poder ler depois é o versículo 41. Naquele dia foram batizados de bom grado os que receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se, foram acrescentadas quase 3.000 almas. Acréscimo. Deus é um Deus de acréscimo. Deus é um Deus de multiplicação. E o batismo é parte do acréscimo. O batismo é parte do tempo de expansão. Eu acabei de narrar para vocês o relato do Pentecostes, que é um marco, é um divisor de águas. Os discípulos já batizaram, mas isso era feito de uma forma ainda empírica, era feito ainda de uma forma mais rudimentar, porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Então por isso que eu saltei do ato do batismo feito por João em Jesus, onde ele traz os princípios, direto, passando ali pelo ID, direto para o Pentecostes. O Pentecostes já aconteceu, ok? Então hoje nós estamos na continuidade pós-Pentecostes, porque o Espírito Santo já veio. Então hoje a pregação do arrependimento é necessária, e com ênfase no poder. Antes do Pentecostes não haveria isso, porque o Espírito Santo ele não havia sido derramado. Agora você quer ver como é que acontece quando alguém está disposto a ir? Agora você vem comigo, é o último texto que nós vamos ler, Atos capítulo 8, onde nós iremos conversar um pouquinho sobre o batismo daquele eunuco. Atos capítulo 8, eu vou começar lendo com vocês a partir do versículo 26. Vocês estão comigo? Amém. Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai. Entende o ide? Quando Deus ele fala para alguém, ele fala: fica aí, meu filho. Não. É claro, nós ouvimos aqui nesses dias que tem o tempo de ir e o tempo de ficar. Tudo bem?
já estou aqui colocando pela fé conhecer a África. Porque todo lugar em que pisar a ponta dos seus pés eu te darei por herança. Ontem nós estávamos ali andando pelo Pelourinho profetizando: esta terra pertence ao Senhor. Então, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Deus vai te levar para o lugar que está deserto. Mas por que ele vai me levar para o lugar que está deserto? Porque lá tem alguém que precisa ouvir a palavra. E ele se levantou e foi. Olha que interessante a obediência. Foi falado aqui sobre obediência também, né? Não foi? E ele se levantou e foi. Alguém poderia dizer: mas por que eu vou para um lugar que está deserto, gente? Filipe estava ministrando em Samaria, junto com João, com Pedro. Mas o Espírito falava: você vai. Eu vou para um lugar deserto. Não pergunta, obedece. Aleluia. Nós precisamos que disse assim: vá para o aniversário da minha tudo. Eu não perguntei. E lá despenquei de São Paulo para cá, 1.500 quilômetros pertinho. E então, ele se levantou e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para... O que esse eunuco foi fazer? Ele era um homem importante, ele era superintendente, ele era administrador dos bens da rainha etíope, africano, né? Olha a África como cenário. Ele era um homem importante, ele era um homem rico, ele era um homem que tinha reputação, mas mesmo assim ele era um homem temente a Deus. Ele foi para adorar, mas ele precisava ter um encontro com o Senhor. Diga comigo: há muitas pessoas lá fora que precisam ter um encontro com o Senhor. E aí eu vou te perguntar assim: sabe quem é que vai levar essas pessoas a terem um encontro com o Senhor? Levanta a mão e fala: eu. Aleluia. E então ele regressava, versículo 28, e assentado no seu carro ele lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Essa cena aqui eu queria ter assistido. E sabe, um dia eu encontro o Filipe na glória e pergunto: como é que você conseguiu acompanhar um carro puxado com cavalos? Se você estava a pé. Você consegue imaginar essa cena? O etíope estava no carro e o carro era puxado por cavalos, e Filipe estava a pé. E eu não sei como isso aconteceu, mas ele acompanhou o carro. Aleluia. Você entende que são sinais? É fazer o que não se espera, é fazer algo além, é fazer o improvável. E então, correndo Filipe, versículo 30, você consegue imaginar a cena? Filipe correndo do lado do carro, puxado do cavalo, não é coisa doida. Pois é, só que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. É verdade. Filipe correndo. Você sabia que Deus vai te chamar e você vai ter que correr? Você vai ter que correr. Você vai ter que fazer o que você não acha que dá para fazer. Será que Filipe disse assim: mas Senhor, eu estou fora de forma. Senhor, eu não estou com o tênis apropriado. Não tinha nem tênis nada, porque era sandália de couro, né? Senhor, eu tenho um jeito na coluna, não consigo. O texto só diz que ele correu. E correndo Filipe, ele ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías. E ele disse assim: você entende o que você está lendo? Querido, o mundo está lendo muita coisa hoje. Especialmente porque temos um negocinho que se chama internet. O mundo está lendo muita coisa hoje. Mas eu te pergunto: o mundo entende o que lê? Quem é que tem que explicar para o mundo o que está escrito? De novo, eu sou mãe de bebê. E
E a resposta do eunuco para mim é emblemática. Versículo 31, ele respondeu: como é que eu poderei entender se alguém não me ensinar? Como é que eu poderei entender se alguém não me ensinar? Tem muita gente lá fora que não está entendendo. É verdade. E eles não podem. Como crerão, diz a palavra de Deus, se não houver quem pregue? E como ouvirão se não lhes for anunciado? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra do Senhor. Aleluia. Então, o eunuco, ele roga a Filipe que suba no carro com ele e que se assente. Eu imagino que Filipe nesse momento deve ter tido: achei que eu ia correndo o resto da vida. Suba e se assente aqui comigo. O eunuco convidou Filipe a sentar com ele. Eu tenho certeza que tem pessoas lá fora que estão ansiosas para sentar com você, para ouvir o que você tem a dizer, para ouvir aquilo que Deus fez na sua vida e por meio da sua vida. Então, o lugar da escritura que ele lia era esse, versículo 32. Ele foi levado como ovelha ao matador. O eunuco estava lendo acerca de Jesus. Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação ele foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? O eunuco não tinha discernimento, ele não sabia se Isaías estava falando sobre ele ou se estava falando sobre outro. Percebe qual é a questão aqui em relação ao entendimento da palavra? Porque as pessoas têm acesso à informação, mas elas não têm a revelação. O eunuco era um homem estudado, um homem culto, rico, importante, mas isso não garante que você vai entender, porque a revelação não tem a ver com estudo, a revelação tem a ver com o Espírito Santo. Aleluia. Então, o eunuco pergunta: mas esse profeta, ele está falando sobre ele está falando sobre quem? Então Filipe, versículo 35, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Mas é interessante, ele abriu a boca. Você está disposto a abrir a sua boca? Versículo 35 diz isso, ele abriu a boca. Tem muitas pessoas lá fora que estão esperando só você abrir a sua boca. E abrindo a boca, ele anunciou Jesus. Indo eles caminho, chegaram a uma certa água. E disse o eunuco: eis aqui água. Quem pede que eu seja batizado? Deixa eu te perguntar: em que momento Filipe fez apelo? Fez? Em que momento Filipe falou de batismo? Em que momento Filipe forçou a barra? Fala para mim. Tem gente hoje vendendo o evangelho tão barato, um Jesus tão pequeno, como se a pessoa fizesse um grande favor de aceitar Jesus. Filipe não fez apelo. Isso é uma coisa que acontece lá na África. Quando eles pregam a palavra, não tem apelo. Simplesmente as pessoas se rendem. Porque o poder está na palavra. Não está em mim. O poder e a revelação que vem por meio da palavra. O poder foi a palavra revelada. Porque até então Filipe explicou o que o eunuco não estava entendendo. E quando ele entendeu, eu quero. Aleluia. Tem água ali, eu quero é já, eu quero para amanhã, eu posso. Aleluia. E o Filipe então ele explica, versículo 37, pode, se você crer. E ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É isso que vai ser perguntado para vocês dois daqui a pouquinho. Vocês creem? Quem crê e for batizado será salvo.
E o eunuco respondeu: eu creio. Que ele era africano. Você sabe o quão idólatra é a cultura africana. Só que ele ouviu falar de alguém que era maior. Aleluia. E ele ouviu falar de alguém mais forte. Glória. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E sem delongas, o eunuco mandou parar o carro. E ambos desceram a água, Filipe e o eunuco. E quando saíram da água, versículo 39, o Espírito Santo arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso ele continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto. E indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Deus tem pressa. Primeiro você corre, tem tempo de todas as coisas, tempo de ir, tempo de ficar, tem tempo de correr atrás do carro, tem tempo de se arrebatar e Deus te levar. Tem tempo de correr, tem tempo de ir de avião. Tem tempo de correr, tem tempo de se arrebatar. Simplesmente olha o milagre. Os sinais seguirão os que crerem. Olha os sinais aqui. Desceram os dois para a água. Quando saiu da água, um sumiu. Cadê o menino que estava aqui? Nossa, menino, cadê? Já não estava mais, porque tinha outras coisas a serem feitas mais adiante em Azoto. Você crê que Deus tem mais a fazer? Amém. Você crê que hoje são 2, amanhã serão 20? Aleluia. Depois 200. Aleluia. Depois 2000. Amém. É assim que você tem que crer. Amém. Bota a mão assim na sua barriguinha. Alguns aqui têm que tomar cuidado com isso, mas eu vou profetizar assim mesmo. Bota a mão aí no seu ventre. E saia daqui grávido do seu milagre. Glória. Aleluia. Hoje são 2, amanhã serão 20.000. Amém. Diga: eu estou gerando vidas. Eu estou gerando novos filhos de Deus. Eu estou gerando irmãos em Cristo. Eu estou gerando cidadãos do reino dos céus. E eu creio, já estou terminando. Eu creio que este será um marco. Que não vai poder ser essa piscininha, não. Por mais que a pastora Giovanice não seja grande, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas vai precisar ser um tanque maiorzinho. Nem que coloque aquelas bolinhas para não ter perigo. Ou põe um ar para fazer ele maior. Vai pastor se vira a seus pulos. Que esse tanquezinho aí vai ser suficiente. Se bem que tem, aqui tem praia, né? Tem um marzão aí que de repente resolve o problema também, né? Queridos, eu estou muito feliz. Porque hoje 2 pessoas estão publicamente assumindo um compromisso eterno com Deus. E o que é isso? Tempo de expansão. Aí sentado onde você está mesmo, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer por este tempo que o Espírito Santo preparou para a IBC na Bituba. Eu quero te agradecer, porque este é o tempo da expansão. É o tempo do crescimento, é o tempo da maturidade, é o tempo de viver o novo e de tomar posse do sobrenatural. Eu quero abençoar de uma maneira muito especial a vida desses 2 irmãos que irão descer as águas do batismo em instantes. Que eles verdadeiramente possam, assim como o eunuco, professar a sua fé, dizendo: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu pelos meus pecados e que pelas suas feridas nós somos curados, e também que pela sua
morte, eu me assemelho a Ele, morrendo para a velha natureza e ressurgindo para Cristo. Pai, que o Senhor abençoe ricamente estas duas vidas e também seja não somente o primeiro momento, o primeiro passo deste novo tempo de expansão que o Senhor preparou para envelhecer na pintura. Eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.